Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Fala, minha gente bonita, povo santo de Deus, está entrando no ar o podcast mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar, podcast da Renovação Carismática Católica aqui da Arquidiocese de Londrina. A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que bom estar mais uma vez nessa quarta-feira aqui falando com você, partilhando, orando, pedindo que o Espírito Santo recaia sobre as nossas vidas. E que alegria! E você que nos acompanha aí pelas redes sociais do YouTube da Rádio Alvorada, por favor, faça o seu comentário. Wesley, estou aqui. Wesley, que bom. Ó, vocês já estão ouvindo aqui um violão, né? Hoje nós temos aqui uma presença do missionário, cantor católico, Dago Soares, é uma alegria. E hoje nós vamos falar aí de testemunho, de serviço, como no dia a dia aí enfrentar as lutas. Por isso, meus irmãos, eu quero que todos vocês acolham aqui o Dago Soares. Dago, seja muito bem-vindo, meu irmão. A paz de Jesus. A paz de Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente pode incendiar um podcast aí com a cara da renovação, não? Cara da renovação carismática. Conta a história da renovação carismática. Aqui, ó, nós choramos. Semana passada eu tava aqui, eu falei, meu Deus, eu tô muito manteiga derretida aqui. Fui agradecer o convidado e já tava chorando aqui. Eu falei, tem que deixar uma caixinha de lenço aqui, então. Isso aqui acontece de tudo aqui nesse programa. Nós oramos, rezamos, choramos, só não brigamos ainda. Mas o resto a gente já espero que não seja hoje. Que não seja com você, né? Ao vivaço, já pensou? Povo de Deus, você que está sintonizado na Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3, ó, já manda aquela mensagem. Gente, hoje o Dago está no Pode Incendiar. Dago Soares aqui, missionário aqui. Jacarezinho, Dago? Jacarezinho, isso. Você faz parte de uma comunidade de aliança. Isso. Fala um pouquinho sobre isso para nós, só para quem tá nos acompanhando já saber. Eu sou missionário consagrado, né, de uma comunidade de aliança chamada Sopro do Espírito, que é fruto da renovação carismática. Nós temos a nossa história toda, ela vem de um processo de construção dentro da renovação, em serviço na renovação carismática. Que bênção. E hoje nós temos nosso carisma, que é reconhecido pela nossa diocese, né? O bispo ele já reconheceu o carisma. E o nosso carisma é ser bênção aonde você estiver, no trabalho, em casa, no servir, dentro da igreja, né? E então, assim, a gente tem uma história muito estreita com a renovação. Que bênção. E, enfim, né? A renovação realmente, ela veio trazer um novo, né? Essa primavera, né? A renovação, graças a Deus, um dos grandes frutos da renovação foram as novas comunidades. Sim. E a minha comunidade faz parte desse novo florescer. Essa corrente de graça, né? Essa corrente de graça que ela foi por onde passando, dando seus frutos, florescendo. Foi gerando vida. E ano que vem, 2027, nós vamos estar aí no nosso jubileu de 60 anos. Se eu não me engano, é diamante. É diamante. Você que está nos acompanhando aí, escreve. A minha diretora, hoje eu tô com diretora, gente. A Aninha está aqui conosco. Tá muito chique esse aqui. Hoje o Everton, ó, saiu de folga aí. Eu não sei, o Everton abandonou a gente, mas hoje está a Aninha aqui conosco. E a Aninha já me deu o sinal. Diamante, Ana. Diamante, olha, gente, nós vamos estar no jubileu de 60 anos. E a renovação carismática é isso, essa corrente de graça que por onde passa derrama a graça de Deus através da ação do Espírito Santo. Rapaz, eu me lembro, parece que foi ontem que nós estávamos celebrando os 40 anos. Sim. Gente, passou 20 anos assim voando, né? Voando. Parece que o tempo tá... Você falou dos 40, mas eu lembro muito bem dos 50. Eu era responsável por uma região aqui de Londrina, né? E a gente fez uma festa de 50 anos da RCC. Meu Deus. O Jubileu de Ouro. Então, passou. Dagos, nós vamos rezar um pouco? Antes da gente bater um papo, gente, eu quero falar aqui para você que, ó, hoje, manda a sua pergunta, manda o seu comentário. Se você conhece o Dago, fala assim, eu conheço esse missionário católico aí, ó.
Fala a palavra também de bênção para ele aí, já que o carisma dele é por onde ele passar, da sua comunidade, é ser bênção. Eu tenho certeza que o Pode Sediar de hoje será uma bênção. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite e queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado neste lugar. Pai, o Senhor sabe do nosso coração, sabe o que nós vivemos, as lutas que passamos, Senhor, sabe das dificuldades, Senhor, mas também sabe das alegrias que o Senhor proporciona para nós. Por isso, nessa noite, Senhor, se há alguém que está nos acompanhando através das ondas sonoras ou através da internet, do YouTube, eu quero te pedir, Senhor, derrama a Tua graça, a Tua bênção, o Teu Espírito Santo sobre a vida dele e dela, Senhor. Aqueles que estão abatidos, Senhor, dá alegria. Aqueles que estão deprimidos, Senhor, dá novo ânimo, Senhor. Aquele, Senhor, que já não tem mais sentido na vida, que o Senhor se revele a ele e mostre, Senhor, que o Senhor é o sentido para todas as nossas vidas. É verdade, Senhor. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, Sopra, Espírito Santo. sopra sobre nós. Vem, Espírito de Deus. Queremos sentir tua força e o teu poder. Derrama tua graça em nossos corações. Leva-nos, Senhor, aos teus rios. Reinflama-nos com teu amor. Reacenda em nós a chama que se apagou. Leva-nos, Senhor, aos teus rios. Reinflama-nos com teu amor. Reacenda em nós a chama que se apagou. Reacende, Senhor. Reacende, Senhor. Se por causa dos nossos pecados, Senhor, a chama se apagou, Senhor, nós te pedimos nessa noite, incendeia o nosso coração e reacende essa chama, Senhor. Chori alabar, alabar, canta alabar, chori alabar. Reacenda em nós Chori alabar, alabar, alabar. Senhor, faz-nos novos. Vem trazer a força da sua unção. Vem curar os nossos corações. Senhor, vem, vem, Espírito de Deus, sopra aqui. Vem soprar em nossos corações, Senhor. Sopra sobre a brasa que está se apagando, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha reacender a chama que os sofrimentos, as angústias, as tribulações sufocaram, Senhor. Vem agora, Senhor, e sopra sobre esse pavio que ainda fumega, Senhor, mas venha com a tua unção, Senhor. Verdade. E reacenda, Senhor, Verdade, a chama que nós precisamos para estar vivos para Ti, Senhor. Verdade. Vem, Senhor, e restaura as nossas forças. Vem, Senhor, e renova as nossas forças. Vem, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo e nos levanta, Senhor, e faz nós, a cada um de nós que acompanha este momento, faz cada um de nós, Senhor, homens novos, mulheres novas. Verdade. Nós precisamos, Senhor, da força do Teu Espírito Santo. Por isso, derrama sobre nós, derrama sobre nós uma nova unção. Derrama sobre nós o Teu poder. Leva-nos, Senhor, aos Teus rios de águas vivas. Leva-nos, Senhor, aos Teus rios
e nos lava, Senhor. Reinflama em nós o carisma que está adormecido. Nós queremos, Senhor, fazer uma experiência sobrenatural neste momento. Leva-nos, Senhor, na Tua presença. Coloca-nos, Senhor, agora dentro do Seu coração e reinflama em nós o carisma que está adormecido, Senhor. Leva-nos, Senhor, aos Teus rios. Reinflama-nos com Teu amor. Reacenda em nós a chama que se apagou. Leva-nos, Senhor, aos Teus rios. Reinflama-nos com Teu amor. Reacenda em nós a chama que se apagou. Amém, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você que está nos acompanhando já percebeu que hoje o Pode Incendiar está incendiando e o Senhor quer se revelar a nós. Nós vamos rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fala assim: leva-nos, Senhor, a esse lugar, a esse rio de água viva. Leva-nos. Até mais. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, gente bonita, povo santo de Deus. O Senhor quer nos levar hoje para um nível mais profundo de intimidade, sabe, meus irmãos? E nessa oração inicial aqui do Pode Incendiar, eu já pude sentir, lembrava muito do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de manhã até o sol se pôr. É como uma árvore plantada junto de ribeiros de água. Suas folhas não caem, e tudo o que fizer nessa vida vai dar certo. Enquanto que a gente cantava, né? Irá ver prosperar, né? Quando a gente cantava, quantas vezes a gente vai para lugares secos, onde não tem essa água, esse rio de água viva, e Deus está disposto, Ele jorra aonde nós pedimos. Ele faz jorrar, né, d'água. E principalmente nós que agora a gente vai entrar numa área árida, né, da nossa vida, assim, a gente vai contar um pouco da nossa história. E o que seria de nós se não fosse essa água que traz vida? Essa água que traz vida em um ambiente que muitas vezes é um ambiente com cheiro, com ar de morte, sim, né? Sim. E o que seria de nós se nós não tivéssemos a força do Espírito Santo
que é a força da vida. Essa música é sua? Essa música é minha. Eu não conhecia, gente. Você que não conhecia essa música do Dago, tava aqui nos bastidores pedindo pra ele, ó, compõe música do Espírito Santo. Ele soltou aqui, eu falei, compôs agora. Então já é uma composição. Sim, antiga. Já é gravada, tudo. Ela se chama Sopro do Espírito. Pô, você, grupo de oração que está aqui nos acompanhando, serve, ó, Sopro do Espírito, Dago Soares. Você que diz assim, nossa, estamos sem música do Espírito Santo, tá aqui, ó. Tá aí. Tá aqui, uma música quentinha aqui, para que a gente possa cantar os nossos grupos de oração. Dago, quero saber um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Casado, solteiro, filhos? Fala um pouquinho da tua vida. Depois entra ali na tua vida na igreja. Cantou sempre na igreja desde novo? Sim. Católico desde sempre ou não? Conta um pouquinho pra gente aí. Bora lá, vou fazer agora esse ano 50 anos. Em julho, dia 25 de julho, eu faço 50 anos. Então, manda um parabéns lá pra mim. Manda um presente. Jubileu de ouro, hein? Jubileu de ouro. E 50 anos. Desses 50 anos, né? Eu costumo dizer que eu tenho 50 anos, mas com quilometragem de 65, 67, mais ou menos assim. Porque já vivi muita coisa, né, Wesley? Eu comecei cedo na caminhada, né? Com 16 anos. Eu venho de uma família católica, meus pais eram católicos. E com 16 anos eu tive meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Eu ia na igreja antes, na missa. Antigamente era muito forte a PJ, só que assim, não era. A PJ era um outro objetivo, outra linha, não era, né? É uma outra linha. E assim, nada assim, nenhum compromisso com a igreja. Mas depois do meu primeiro retiro, que na verdade eu não fui fazer o retiro, né, que era um retiro de carnaval. E agora, né, no carnaval eu faço aniversário de, acho que dá 35 anos. Foi em 93, é 35? Alguém bom de conta aí? 32? 32, então são 32 anos. Tô aumentando aqui. Ainda bem que a gente tem os bastidores aqui que nos ajudam, né? Graças a Deus, temos aqui os nossos universitários. Então, assim, foi no retiro de carnaval, em 93. Lá na sua diocese? Isso, foi na minha cidade. A Renovação Carismática estava promovendo esse retiro. Eram os primeiros retiros. Estava sendo desbravado ainda a renovação. A Renovação Carismática ainda não era bem compreendida pela igreja, porque foi aquela explosão, né? Eu acompanhei isso. E um retiro para 400 jovens. E a minha mãe já participava do grupo de oração, já vivia servindo, já era intercessora, já estava ativa na renovação há alguns anos. E ela, claro, como toda mãe, ela queria que eu me convertesse, que eu entrasse no caminho de Deus. E olha só a ousadia da minha mãe. Minha mãe vendia camisetas. Naquela época tinha muito dessas camisetas com mensagem de Jesus. Hoje tem bastante, mas agora em escala industrial. Mas naquela época era bem artesanal, assim, né? E ela vendia essas camisetas. E pra me pescar, ela falou o seguinte: filho, você faz o seguinte, você vai lá no retiro, você leva as camisetas e vende pra mãe. E o que você ganhar é teu. Você já pensou? E qual que foi o meu plano infalível, né? Eu falei, eu vou lá agora no retiro, eu vendo as camisetas durante o dia, à noite eu vou pro carnaval, né? E vou gastar. O meu tipo, meu estereotipo, né, a gente fala na polícia, eu era assim, cabeludo. Por incrível que pareça, não ria nesse momento. Mas eu tinha um cabelão raspado por baixo, assim. Eu gostava muito das bandas de rock ali daquele momento, da época. Eu tinha, enfim, LPs, né? Na época da LP ainda. Meu quarto era cheio de pôsteres, assim, de cantores de rock. E eu era cabeludo, então eu fui para o retiro desse jeito. Montei a banca ali de camisetas. Coloquei as camisetas ali e minha cara já é feia, né? Mas eu era muito assim, marrento, sabe? Aquela pessoa marrenta. Então eu fui com aquele cabelão, jaqueta preta, tava um calorzão, jaqueta preta, calça rasgada, e eu usava o coturno. Meu pai era policial, eu usava o coturno dele e colocava a calça por dentro, cara assim de bravo. Assim, assustador. Né? Assustador. Resultado, chegou os jovens pro
pro retiro, e a minha mesa, minha banca de camisetas, tava bem na entrada, assim, da casa de encontro. Passaram uns 400, ninguém chegou perto da mesa. Porque tinha uma assombração ali atrás da mesa, espantando o povo, né? Que era eu, né? Quem ia comprar camiseta com aquele cara mal encarado, né? Enfim, eu fiquei muito bravo. Só que eu sempre tive um grande fraco. O meu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, sempre foi a música. Porque eu nasci num lar musical. Meu pai era maestro, né? E minha casa era cheia de instrumentos, de vários tipos. Minha mãe, né, sempre cantando. Quando eu lembro da minha mãe cantando, né, eu lembro quando ela acordava cedo e ia lavar roupa e cantando o sol já raiou, né? Então, tem muita saudade desse tempo. Então, a música, ela sempre teve um poder muito, muito forte sobre mim, né? E aconteceu que eu tava lá na frente e começou a tocar umas músicas lá dentro. E diferente do que você já tinha visto, experimentado, ouvido na igreja, né? E eu já tocava guitarra, meu pai, por livre e espontânea pressão, me fez aprender teoria musical e tal. Sim. E eu ouvi a banda tocar. Não sabia que era ministério, não tinha noção nenhuma. E eu fui lá ver a banda tocar. E era legal, porque tinha bateria. Dentro da igreja, naquele tempo, era uma coisa assim, super diferente. Tinha bateria, tinha guitarra, tinha contrabaixo. Eu falei, nossa, que legal, bem legal, né? E cantando músicas assim, alegres. E quando a gente pensava em igreja, naquela época, era uma coisa bem, né? Não tinha ainda. Era tudo muito novo, gente. Então entenda isso, que o contexto daquela época, a renovação estava chegando, né? Trazendo esse novo. E pra gente era tudo novo. E tava ali e começaram a entrar, né? Falando aqui, conforme eu tava pensando naquele momento, começou a tocar umas músicas mais lentas. E umas músicas mais assim, tranquilas. E o pregador na frente começou a falar do amor de Jesus, que Jesus te amava, que Jesus amava as pessoas que estavam ali, mas só que não estava tomando nada para mim. Nesse momento, ele falando lá, falou um monte de coisa que eu não lembro. Eu olhei, eu estava bem encostado assim no batente da porta da entrada de palestras, né, de pregação. Eu olhei do meu lado assim, estava o padre com uma roupa dourada e com um objeto dourado na mão. Eu sabia que dentro daquele objeto era a hóstia, mas para mim era a hóstia. E eu nunca tinha visto, naquela época era muito raro, né? Era uma exposição do Santíssimo. Sim, não assim, tinha muito isso. A procissão. E eu falei, nossa, que é isso aqui, meu Deus? Eu falei, deve ser... Eu pensei, de verdade, eu tinha 16 anos, tá? Eu falei, deve ser uma coisa de carnaval, né? Eu não sei. Enfim, e então o padre entrou com o Santíssimo. Depois eu fui saber. E eles começaram a cantar uma música. E é essa música que é a música da minha conversão. Então segura aí um pouquinho que nós vamos para um rápido intervalo. Ó, você já vê, ele vai falar dessa música e nós vamos dar continuidade. A gente já volta, rapidão. Segura aí. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo.
qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 996030984. 996030984. Super K, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, e eu não vou falar muito. Qual é a música? A música da sua conversão. A música qual é essa aqui. Tenho esperado este momento. Eu acredito também que deve ser a sua música, hein? Música de muitos, né? Dago. Muitos. Essa canção foi pra mim. Parece que passou um caminhão por cima de mim, irmão. Canta mais, Dago. Pode cantar, vai cantando aí, porque Tenho esperado. tenho certeza que muita gente que estivesse lembrou da sua conversão, hein? Tenho esperado que me fales. Que benção, hein? Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Você que está nos acompanhando, põe a mão no teu coração. Diz assim pra você que ninguém te ama. Ninguém te ama Como Deus, ninguém. Então aproveita esse momento. Faz essa canção a tua oração. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Já até embarga a voz, né? E aí o trator passou. Irmão, eu não sei como que eu cheguei. Porque eu comecei a prestar atenção na música e de uma certa forma, eu não prestava muita atenção na letra, mas naquele momento a letra me chamou a atenção. E era Ela é uma palavra impactante, ela é impactante. e exatamente, era uma palavra muito forte que impactou meu coração. E quando eu vi, ninguém me levou. Tava lá aquele menino todo com a roupa esquisita pro ambiente. O improvável. O improvável, né? A hora que eu dei por mim, eu estava ali. Eu não sei que jeito, meio ajoelhado, meio sentado, eu estava ali no altar, né, com o Santíssimo ali, e eu olhava para ele e eu não entendia, não sabia o que era realmente aquilo, mas eu sabia que era Jesus que estava ali. Eu não tinha ainda os nomes para identificar aquilo, mas eu descobri que era Jesus, e que ele falava que me amava. Eu não ouvia a pregação, eu ouvi a pregação, mas eu não caiu. Mas a música falou no meu coração e Jesus falou comigo ali. E a única coisa que eu consegui falar para ele naquele momento foi: olha, eu nunca mais vou deixar de te seguir. Eu nunca mais. E eu chorava copiosamente. De lá pra cá... Assim, é só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Mas assim, eu chorava e o encontro inteiro ficou olhando pra mim. Né? Imagina, 400 jovens ali,
E eu chorava aquele choro que as lágrimas se uniam com o ranho que saiu do nariz. Sim. E a baba, enfim, era aquela coisa toda forte. Foi muito forte. E eu senti que Jesus realmente, ele me abraçou, ele me pegou pra ele. Amém. Sabe? Amém. E dali pra frente, logo depois de alguns dias, eu entrei no Ministério de Música. Eles sabiam que eu era músico. Eu entrei tocando guitarra, eu nunca pensei em cantar. E dali comecei a servir nos grupos de oração. Ainda naquela época não existia as formações, a ofensiva nacional ainda não existia, né? E eu acompanhei todo esse processo de estruturação dos ministérios, das formações, tudo isso a gente viveu naquele tempo. E foi um tempo maravilhoso. Um tempo muito difícil. Sim, como eu disse de luta, né? Nós não éramos compreendidos. E hoje a gente entende, né, que era realmente foi um novo chegando ali, que para quem já era da igreja, que já vivia aquela realidade diferente, quando viu a renovação chegando com toda aquela força que ela chegou, porque ela chegou muito forte, com os dons, né, utilizando os dons, os carismas, as curas, as revelações, uma nova forma de orar, uma nova forma de expressar a fé, aquilo assustou, né? E então, mas era difícil convencer, porque a gente também não tinha, na verdade, a gente também não compreendia, a gente só vivia aquilo. Você só vivia. E hoje talvez um dos problemas hoje que nós temos é as pessoas querem compreender e não viver. E naquela época nós vivíamos, experimentávamos. Nossa, e não queríamos compreender o que estava acontecendo. Sim. Nós queríamos viver. Hoje nós vivemos uma geração que as pessoas querem compreender. E aí Deus é infinito, né? Deus é infinito. A experiência do Espírito é infinita. Então somos rasos. Um mistério. Exatamente, somos rasos. Mas Dago, eu te acompanho um pouco, você já foi no meu grupo de oração, a gente já teve alguns outros encontros, e eu sei que daí você está me contando essa parte que eu não conhecia do seu testemunho de vida. E aqui no Pode Incendiar a gente tenta assim, nós estamos com uma nova temporada do grupo de oração, e essa nós abrimos aqui um parênteses porque você estava aqui, então queremos falar da história do Dago. Eu acho que é importantíssimo para esse tempo. Você falou do seu encontro pessoal, do seu serviço, mas eu sei que teve um tempo que você passou por algumas coisas não tão agradáveis assim, e quero dizer, nada agradável, né? Passou por uma luta, um desafio, e você está aqui de pé. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre como é que é servir em meio à dor, servir no sofrimento. Você não falou, mas você hoje é casado. Sim, sou casado. Já vou contar a história. Então, assim, você está falando aqui de um ápice impacto tão grande, se emocionou com a alegria de servir ao Senhor, de ser chamado por Ele, né? E nós queremos também saber um pouco dessa... no meio do chamado, houve aí coisas que não estavam nos seus planos, né? Passou o tempo, né? Vivi de tudo dentro da renovação, e a renovação traz muitos presentes para nós. Ela nos forma, ela nos traz muito conhecimento, e também me trouxe a minha esposa, né? Nós nos conhecemos dentro da renovação. A Andréia, vocês não conseguem ver, mas ela tá logo ali, ó, tá ouvindo tudo. Você que nos acompanha, ela tá aqui, chega a abrir um sorrisão, Andréia. E nos conhecemos dentro desse contexto de trabalho, de serviço dentro da igreja, dentro da renovação. Nos casamos, né, em 2001. Gente, vocês não sabem, eu sou péssimo com datas. Somos dois. Tá tudo bem, tá no caso. E, enfim, depois de 2 anos nós tivemos a nossa primeira filha, que é a Ana Júlia. Em 2010 tivemos a nossa segunda filha, Maria Eduarda. 2 grandes presentes que nós recebemos na nossa vida. E tava tudo bem, né? Mas só que depois de algum tempo a minha mãe ficou doente, ela foi diagnosticada com câncer, e ela começou a fazer o tratamento aqui. Nós descobrimos isso em 2009, essa doença. Começo de 2009. E todo o tratamento foi feito aqui. Eu moro em Jacarezinho. De Jacarezinho aqui, naquela época,
dava mais ou menos 1h30, 2 horas de estrada, né? E minha mãe então fazia quimioterapia aqui, fez todas as cirurgias aqui, porque na cidade não tem a estrutura de tratamento que ela precisava. E uma dessas vezes que ela tinha que vir para cá, meu pai foi lá e falou: filho, tem como você levar a gente amanhã para Londrina? Que o pai não sabe dirigir em cidade maior e tal. Eu falei: claro, pai, bora. E depois chegou o dia e nós viemos. Veio eu, meu pai, minha mãe, claro, a Andréia e a Ana Júlia. Nessa época nós já tínhamos a Ana. A Ana devia ter uns 6 anos de idade. E, enfim, minha mãe fez a quimioterapia, tudo, e fomos pro shopping. Meus pais não conheciam o shopping. Eu fui levar eles para conhecer o shopping. Só segura um pouquinho, gente, que nós vamos pro intervalo, mas eu quero que você coloque aí nos comentários, se você passa por alguma dor, algum sofrimento. Escreve, escuta o próximo bloco para você ver o que Deus permite e também faz na vida dos irmãos. A gente já volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Povo de Deus, estamos de volta e eu não vou aqui falar muito. Irmão, você estava falando que vocês foram no shopping porque Isso. o irmão, os seus pais não conheciam o shopping. Sim, e chegamos lá, eles ficaram maravilhados com o shopping, né? Parecia criança no parque de diversão. E decidimos logo após ir embora. Meu pai resolveu passar no posto de gasolina para abastecer o carro. E eu que estava dirigindo, claro. E aí meu pai teve um acidente. Ele bateu a cabeça num vidro transparente e teve um AVC. E dali meu pai foi para Santa Casa, aqui de Londrina, e foram 23 dias de calvário. Meu pai faleceu no dia de Santa Cecília, gente. Dia 22 de novembro. Dia do músico, né? E ali foi o meu primeiro embate. Que curioso, né? E ele era maestro, né? Maestro. Que curioso. Ele morreu no dia de Santa Cecília, num domingo de Cristo Rei. E ali a minha mãe, que já estava fazendo tratamento, já estava fragilizada, entrou em depressão. Então foi um tempo muito difícil, muito difícil. Vivemos um tempo muito difícil. Só que alguns meses depois recebemos uma notícia maravilhosa, que um presente de Deus, em meio a tantas coisas que estavam dando errado, recebemos a notícia de que estávamos grávidos novamente, da nossa segunda filha, que é a Maria Eduarda. Maria Eduarda nasceu linda, maravilhosa, só que nós começamos a perceber que ela estava perdendo muito peso. Fomos fazer os exames e descobrimos que ela tinha uma doença rara, de natureza grave, muito grave e incurável. Ela tinha fibrose cística. E o tratamento era muito difícil. Eu fui buscar ver na internet o que era naquela época e só tinha notícia ruim, né? Quando eu vi aquilo na internet, era uma certidão de óbito antecipada. E ali realmente começou a nossa grande luta
no tratamento da nossa filha. Mas Deus nos trouxe muitas pessoas, né? Deus nos deu um grande presente, Wesley, de conhecer a irmã Zélia e ela nos adotar naquele tempo. E ela nos ajudou a caminhar na fé, né? Ela nos deu uma novena em honra à Santa Gravidez de Nossa Senhora e ela pediu, olha, vocês precisam ser fiéis a essa novena. Como é o nome da novena? Novena em honra à Santa Gravidez de Nossa Senhora. Não conhecia. Nós fizemos os 9 meses. Ah, foi 9 meses. E ela falou, vocês têm que ser fiéis. Se falhar um dia, tem que começar de novo. E o que vocês vão pedir é para que... Porque no caso da Maria Eduarda, como é uma situação congênita, né? Mexe com congênita, não tem o que fazer, não tem cura. E a André sempre falava que no caso dela, ela tinha que nascer de novo. E foi isso que a irmã Zélia pediu. Ela nem sabia disso. A irmã Zélia falou, vocês vão pedir para que agora a Maria Eduarda seja gerada novamente, mas no ventre de Nossa Senhora. E nós fizemos, nós fomos fiéis. E Deus foi muito assim generoso conosco. A Maria Eduarda, ela fazia os tratamentos, nós éramos fiéis no tratamento dela. E Deus fazia a parte dele, sabe? Fazia tanto que várias vezes nós vimos que ela fazia o tratamento em Curitiba. E várias vezes de levar a Maria Eduarda lá em Curitiba, o médico falava para nós, nossa mãe, perguntava para André, o que você tá fazendo? Porque tá dando muito certo, eu preciso passar isso para as outras mães. Eu me lembro de uma vez que André responder, ele dizer assim, olha, doutor, a gente não faz nada, a gente só entrega ela para Jesus, que é o médico dos médicos. Ainda ele falou, não, eu acredito nisso. E então nós trilhamos um caminho de fé muito bonito com a nossa filha, né? E, enfim, os dias foram passando, ela foi crescendo. E uma das informações que eu tinha tirado na internet é que crianças que nasciam com essa doença viviam até 4 anos. Então foi assim um tempo muito difícil ali, quando ela era bem bebezinho. Mas nós fomos fiéis, fomos acreditando, e o tratamento foi realmente trazendo uma realidade sobrenatural ali. Nós vimos com os nossos olhos e nós dizemos que a nossa família ela é um berço de milagres, porque todo dia se levanta um milagre lá na nossa casa. E fomos ali vendo ela crescer. Ela fez 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deus deu muito mais do que nós pedimos, né? E logo após, os anos foram passando, mas em 2016 a doença voltou na minha mãe. E foram 3 anos e meio de muita cruz mesmo. Então o que eu vivi com a minha mãe foi uma escola da fé, assim, uma fé muito profunda. Foram anos que eu não tive condições de manter o meu ministério, de continuar, porque eu tinha que cuidar da mãe e da filha que estavam doentes. E a minha mãe, ela começou a fazer o tratamento dessa vez lá no Angelina Caron, lá em Curitiba. E assim, que eu me lembro, eu levei ela mais de 60 vezes para lá, nesses quase 4 anos. E até chegar um momento que o tratamento já não estava mais resolvendo, não ia resolver e só prejudicava ainda mais. E ela viveu mais 3 meses e no dia 19 de julho de 2020, ela faleceu. E, enfim, foi muito difícil, né? Minto, não foi 2020, foi 2019. Ela faleceu e logo 2020 entra a pandemia, né? É aquela coisa toda. E a Maria Eduarda, com fibrose cística, ela tinha uma comorbidade muito importante. Ela não podia pegar Covid de jeito nenhum. E Deus protegeu a nossa família, sabe? Eu continuei trabalhando, não sei se o pessoal sabe, mas eu fui 25 anos, fui policial militar, né? Trabalhava e na pandemia os serviços emergenciais não paravam. E eu continuei trabalhando, a Andréia como professora dando aula de lá de casa. Então, mas o medo da gente era trazer a Covid para dentro de casa. E graças a Deus passamos a pandemia e Deus nos protegeu. Eu peguei, a Andréia pegou, mas as meninas não, sabe? Foi assim um tempo muito... Assim, hoje eu sei que foi um tempo muito difícil para muitas pessoas, mas hoje eu entendendo tudo que nós vivemos, foi um momento de graça.
Porque logo no final de 2021, no final de 2020 eu aposentei, né, da polícia, saí com 25 anos e eu fiquei livre para ficar com as meninas dentro de casa. Começa 2021, a Maria Eduarda começa a piorar a sua situação, né, devido à fibrose cística. Nada a ver com o Covid, mas o quadro dela começa a piorar, a respiração começa a ficar muito, muito difícil, e a pediatra dela pede pra gente trazer ela pra Londrina, e ela teve várias internações, né? A Maria Eduarda ficou várias vezes internada, e pra nós seria mais uma internação, né? Porque ela tinha que receber o remédio na veia, ela tava com uma bactéria que com remédios via oral não estava resolvendo. Então trouxemos, ela começou a fazer o tratamento no hospital, só que o quadro dela foi piorando. Mas nós nunca perdemos a fé. Fomos sempre colocando aquela situação diante de Deus. Foram 9 dias de oração, sabe? Eu abri a live na frente do hospital, ali onde era o Sagrada Família, na JK, né? E dava 5, 6 mil pessoas rezando conosco. Todas as pessoas que você imaginar, Padre Jonas Abib, Irone Spudaro, enfim, todo mundo estava rezando pela Maria Eduarda. E no dia 9 de agosto eu estava numa live com a irmã Zélia, rezamos o rosário pela Maria Eduarda. Assim que terminou, o médico ligou e pediu pra gente ir lá na UTI, que ela estava internada na UTI, e ele nos deu notícia que ela tinha tido a primeira parada cardiorrespiratória. Eu orei pelo médico, pedi o batismo no Espírito Santo para ele, orei sobre as mãos, ungi as mãos dele, e falei: volta pra UTI e salva minha filha em nome de Jesus. Ele, chorando, voltou pra UTI. Passou mais um tempo, 3 horas da manhã, ele liga novamente, a gente chega lá, ela teve outra parada cardiorrespiratória. Ele falou: vocês não querem entrar? Nós entramos. A Andréia entregou a Maria Eduarda. Eu não tive essa coragem. Eu falei: não, eu não abro mão da graça. A minha oração começou a mudar com Jesus. Eu falei: Jesus, o senhor não tá louco de não ouvir essa minha oração? É a Maria Eduarda que tá lá, né? Enfim, são muitos detalhes, a gente precisava de mais tempo, mas passou o tempo e eu acreditando, não, Jesus é meu amigo, eu cuido das coisas dele desde que eu tinha 16 anos, né? O meu trato com ele era, eu trabalhava para o reino dele e ele cuidava da minha casa, e a Maria Eduarda tinha promessas na vida dela. E foi passando o tempo. Deu meio-dia, o celular tocou, era o médico, e pediu para que a gente voltasse, subisse lá novamente na UTI. Eu subi e eu falei com o médico. E na volta, a Andréia de longe, deixa eu tomar uma aqui, já tá. E a Andréia já de longe, mais ou menos uns 20 metros, ela pergunta: amor, o nosso passarinho voa? E eu disse: voa. Nossa filha agora respira livremente no céu. Não dá para descrever a dor que é perder um filho, que é devolver um filho para Deus. Eu tive a fase da revolta naqueles dias. Sim. Porque foram 2 dores. 2 dores. A dor de perder uma filha. E eu me senti traído por Jesus. Por que Jesus não me atendeu? Eu pedi pela minha mãe, ele não curou. Eu pedi pelo meu pai, ele também não fez. Tudo bem, ter a mãe e o pai dói, mas a minha filha, por que ele não fez? Então, foi ali mais ou menos um mês, mais ou menos, de briga com Jesus. Mas entrou Nossa Senhora na jogada e promoveu essa reconciliação. Aí nós vamos ter que fazer um outro podcast pra gente falar. Mas assim, irmão, a sua pergunta foi: como é servir em meio à dor? No nosso caso, eu acho que não existe uma dor pior do que essa. Tanto é que, para demonstrar o amor que ele tem por nós, Deus entregou o seu filho por nós. Deus esmagou o seu filho com os nossos pecados para dizer que nos ama. Então não existe dor maior. E servir a Deus com essa dor, eu digo para você, não há escolha.
Existem dores que nós só aprendemos a suportá-las quando nós estamos com o nosso olhar voltados para o eterno. Porque o que consola o coração de um pai e de uma mãe que perdeu um filho é só a certeza do céu. E quando você tem essa certeza, é a única esperança que você tem de reencontrar quem você deixou ir, quem já se foi. As pessoas que... A Maria Eduarda, ela não deixou de existir. E que lindo é entender e crer nisso. É saber que a Maria Eduarda, ela só avançou. Que os meus pais só avançaram. E eu preciso chegar aonde eles estão. Então é fé. É uma fé... Não é uma fé baseada em teoria. Não é uma fé baseada nos sentimentos, naquela cosquinha, naquele calorzinho gostoso que a gente sente no coração quando tá ali no grupo de oração. Ali é muito fácil crer, mas é uma fé decidida, é uma fé que nós optamos crer, optamos ter, e nós não abrimos mão do céu. Então agora essa dor, ela nos impulsiona para o céu. E mais que isso, eu como escolhido por Deus, porque eu não sou nada e ninguém, é só Deus que podia me escolher mesmo. Mas como escolhido por Deus para ser um servo dele, um humilde servo dele, eu quero ir para o céu e quero levar o máximo de gente comigo. Amém. Então é essa força que me faz entrar dentro do carro e andar quilômetros e quilômetros e quilômetros para ter meia hora de pregação e voltar para minha casa. O custo é muito alto, né? É justo, como diz, né? É justo que aquilo que muito vale custe muito. Sim. Então, eu não sei o porquê que custou a devolução da minha filha para Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. E fé é justamente isso. É você crer sem entender muitas vezes. De novo, né? De novo. Experimentar sem querer compreender, né? De novo. Dago, eu não tenho nem o que dizer, né? Quero agradecer por você estar aqui. Quero pedir que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu servir, testemunho, seu dia a dia, sua luta e o seu testemunho com certeza contribui, né? Contribui muito para a salvação das almas. E nós aqui do Pode Sediar hoje terminamos assim, né, gente bonita? Com engasgados, mas com a certeza que Deus pode fazer todas as coisas. Amém. Eu não sei o que Ele tem guardado para você, mas com certeza tem algo aí que, se Ele não se manifestou, ainda vai se manifestar e mostrar. E você que nos acompanha, talvez aí você passe aí pelo motivo de dor, sofrimento, angústia, e tem sido um empecilho para você servir a Deus. Eu espero que hoje, nesse nosso Pode Sediar, isso sirva para te dar uma motivação. Ainda temos lenha para queimar e ainda podemos servir o Senhor em meio à dor. Porque nós não estamos aqui para compreender, mas nós estamos aqui para experimentar e viver. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3, e você que nos acompanha aí pelo YouTube, faça o seu comentário. Que Deus nos abençoe. Nós estamos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória.
Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.